Aleluia, 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 aleluia. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela cruz remistes o mundo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, na exaltação da Santa Cruz, nós vamos falar de quê? De cruz. Cruz. O que é cruz? A nossa salvação. Jesus sofreu todo tipo de ataque para nos salvar. A consequência do pecado. De onde surgiu? Quando surgiu a cruz? O pecado de Adão e Eva. Quando Adão e Eva decidiram ser Deus, com a proposta da serpente, comas e serás como Deus, entrou o pecado e a morte, e junto o sofrimento. Está em Gênesis. Desde quando o homem se rebelou contra o Criador, entrou o sofrimento e a morte. E a batalha espiritual contra Satanás. Ficamos nas mãos de Satanás. Aqui, gente, por favor, não se iludam com propostas indecentes. Desde Adão e Eva, é impossível fugir do sofrimento e da morte. Ponto. Aceita, abraça, que dói menos. Nós temos perdido muitos fiéis para igrejas mentirosas, que fazem propostas indecentes. Que se largar a idolatria, lá você prospera e a sua vida vai bem, suas doenças acabam. Eu quero perguntar se lá tem gente que ficou aí eternamente. Se lá deixou de perder quem eles amam. Eu atendo de vez em quando pessoas que vêm dessas igrejas deprimidas profundamente, dizendo, então Deus não me ama, porque nada dá certo, eu estou doente, morreu meu parente. Desde quando nós vamos ficar sem morrer? Então, a primeira coisa que eu quero hoje na exaltação da Santa Cruz é que nós tenhamos consciência de que não tem como fugir do sofrimento e da morte. Bem, a partir de então, vamos entender profundamente como lidar com isso.
Deus colocou um desejo no coração de cada ser humano, de ser feliz para sempre. Quando no Evangelho diz que Jesus salvou na cruz, assumindo nossas dores e vencendo a morte, ele venceu o pecado, o demônio e a morte. Essa salvação, que ninguém hoje entende lá fora, um jovem, você falar que Jesus salvou, o jovem não entende nada. E muitos adultos também. Salvar de quê? Justamente desta condição inevitável. Todos nós queremos ser felizes para sempre. E nós não somos capazes de satisfazer esse desejo. Só Deus pode. Por isso que tem filósofos, psicólogos, ateus famosos, como Arthur Schopenhauer, que dizia que nós nunca vamos saciar o desejo infinito de ser feliz, então todo mundo tem que se preparar para a depressão. Ele não está errado, porque ele é ateu. Como é que nós vamos ser felizes se o que eu quero eu não sou capaz de realizar em mim mesmo? Bem, na carta aos Romanos, capítulo 1, São Paulo fala que Deus, com a nossa desobediência, nos deixou à deriva com as nossas paixões. Os desejos do corpo, da carne, nos escravizam. O corpo que também sofre dor, cansaço, fadiga. Atenção, hein? O que entrou de castigo com o pecado não foi o trabalho, foi a fadiga do trabalho. Bem, olha o que Deus fez, como Ele é esperto. Deus é onipotente? É. Pode tudo? Pode. Então olha o que Deus fez. Ele viu que o ser humano, sem Ele, naturalmente busca fugir da dor e abraçar o prazer. Estou mentindo? Qualquer ser humano aí, afastado da igreja, busca incessantemente afastar-se da dor e buscar o prazer. O que o dinheiro faz? Te afasta da dor, compra remédio para analgésico, caro, te dá conforto, ofurô, edredom, ar-condicionado, Netflix, né? Tudo. Maldivas, resort, piscina, casa confortável e assim por diante. Sempre te leva ao prazer, a fugir da dor. Como o mundo é de Satanás, as propagandas, desde antigamente as novelas, propagam a ideia de que vai ser feliz quem tiver capacidade de ter prazer, conforto. Ser servido. Quem lembra das novelas antigas, Tieta chegando, depois de pobre, chegando com um carrão? Alguém lembra disso? Um ventão assim, ricona, de óculos escuros. A rainha da sucata, que era pobre, e chegou aquela mandando em todo mundo. Não é assim? O amante sempre era o bonzinho, levava o prazer. O marido era um cápula na novela. Sempre acabava a gente tendo que torcer para ficar com o amante, que era um doce. O marido era terrível. O tempo inteiro, uma propaganda. Quem já não viu propaganda? Seja feliz, siga suas paixões. Já ouviu isso? Coca-Cola, seu prazer, sua felicidade. Sempre propaganda enganosa. Tanto é que hoje, com a tecnologia, em que tudo tem controle remoto, tudo é feito por máquina, a sociedade, hoje, que sofre muito menos do que antigamente, é infinitamente mais neurótica, doente,
depressiva, ansiosa. Por quê? Tchan, 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 tchan. Porque Deus é tão esperto, meus irmãos e minhas irmãs, que Ele, tendo o poder na mão de ser onipotente, o que Ele fez? Simplesmente, só pode ser feliz neste mundo quem abraçar a cruz por amor, primeiro a Ele e ao próximo. Porque a felicidade é um dom do Criador. E Ele contempla a alegria a quem é capaz de sofrer por amor. Por isso que os santos confundem a sociedade. Porque eles se abdicam cada vez mais do que dá prazer, do que é honroso, e abraçam a cruz do serviço por amor com dor. E não vamos longe, hoje, em que os adolescentes praticamente não têm trabalho manual mais. Ficam em casa, televisão, celular. O que está acontecendo hoje com os adolescentes? Maior índice de suicídio da história em crianças e adolescentes. Goiânia é a capital com maior índice de suicídio. Teve um caso de um pessoal lá de Porá, que tem família em São Bernardo do Campo, São Paulo, que uma menina de 14 anos terminou o namoro, terminou o namoradinho, terminou o namoro, pulou do prédio. Há uns anos atrás, um hacker russo criou a baleia azul, um monte de adolescentes e jovens se suicidaram coletivamente. No Japão, suicídio coletivo é normal. Jovens que não são acostumados a lidar com a dor, com o sacrifício. A tela, os vídeos já estão prontos, não tem o processo, não tem a dor, não gera esperança. Então, quem está na tela, os seus filhos que estão aí trancados no quarto e vocês não fazem nada, logo, logo perderão um sentido na vida. Ou vão suicidar, se entrar com depressão, ou entrar numa gangue para achar sentido. Como tem alguns condomínios fechados de Brasília, que os próprios filhos dos condôminos viram gangue dentro do condomínio fechado. Gangue de roubo, mesmo sem precisar roubar. Cleptomaníaco. Basta vocês refletirem o que eu já falei muitas vezes aqui. Quando vocês que são menos novos e que moraram em fazenda, tiveram a infância e adolescência na roça. Antigamente, a vida era fácil? Vocês dormiam até 11 horas, meio-dia? Tinha ar-condicionado? Pegava a comidinha na mão? Como é que era a vida? Acordava de madrugada. Ai de quem levantar tarde. Menino de 6, 7 anos, a minha mãe começou a catar café com 5, 6 anos. Não é isso? Para a roça, ajudar a catar coisa. Ou então arrumar a casa, lavar vasilha. A água pegava onde? Cisterna. Quando tem cisterna. Lavar roupa, no córrego. Não é isso? Fazer comida, lenha, buscar lenha. Sim ou não? Quem é da cidade acha que fazer farinha, come farinha de boa, acho que é fácil fazer farinha, né? Polvilho. Limpar arroz. Colher arroz. Meu pai colhia arroz. Hoje quase não tem mais essas culturas. Antigamente tinha tudo, arroz. Né? Meu pai dizia que trabalhava o mês inteiro colhendo arroz e o dono não tinha dinheiro em espécie. Tinha que dar ou arroz ou alguma coisa. Não tinha dinheiro. As famílias católicas iam a pé para a missa. Trieirinho. Arrumava os meninos mais cedo. Tudo difícil. Hoje tem a lei da palmada. Como é que apanhava o povo da roça antigamente? Peia, pinhola, chicote de carroça,
fio. Se o conselho tutelar vivesse naquela época de hoje, prendia todo mundo. Não é assim? Hã? Tudo difícil. Filhos novos que ajudavam o pai a bater passo, arrumar lá. Inclusive aprenderam a fumar, porque o pai dava cigarro para o mosquito não pegar. Aí eu pergunto, tinha suicídio de adolescente naquela época? Vocês ouviram falar disso? Não? Mas por quê? Era muito mais sofrido do que ficar dormindo até meio-dia. Mãe, traz aí uma pipoca doce. Não vou almoçar. Lá vai a mamãe. Tac, 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 tac. Agora eu quero chocolate, mamãe. Lá vai a mamãe. Ai, meu filho, mamãe está ocupada, mas eu vou levar para você. Empurrando seu filho para o demônio, para o suicídio. Coitadinho do meu filho. Né? Augusto Cury fala que os crianças e adolescentes passam por grande dificuldade porque os pais não sabem ensinar seus filhos a lidarem com o fracasso e o sofrimento. Não ensinam. Quando um filho fica em último lugar na natação, xinga ele tudo. Me vem chamar para passar vergonha aqui. Não é isso? Ao invés de chegar no filho e falar, meu filho, você ficou em último lugar, você tem uma grande chance. A chance de se entregar a Deus com humildade, ser humilde e reconhecer que você só é grande coisa com Deus. Eu tenho muito medo de quem ficou em primeiro lugar, pelo orgulho e vaidade. Porque o maior fracasso, o fracasso deste mundo é relativo, o maior fracasso é dar as costas para Deus. Você tem toda a chance de agora oferecer seu fracasso e entregar sua vida a Deus. Hã? Pensou se fossem as criações assim? Eu já falei aqui, eu acho que uma vez, quando eu atendia em séries ainda, a Unimed tinha feito um acordo, a Unimed regional, numa usina de álcool, lá no Carmo do Rio Verde. E eu atendia muito cortador de cana. E eu não sei por que alguém me contou uma vez que cortador de cana sofre muito no calor nessa época. Que alguns desmaiam desidratado, né? Cortando cana. Eu pensei assim, uai, então provavelmente deve ter muitos suicídios. Como eu já era convertido, já ia na missa todo dia, eu curioso, todo cortador de cana que eu atendia, eu perguntava, vem cá, você conhece algum cortador de cana que suicidou-se? Não, doutor. Adivinha quantos que eu descobri que conhecia alguém? Nenhum. Eu falei, tá errado. Como que nenhum cortador de cana já está com aquele como é que chama lá? Hã? O podão. É muito fácil. Não, é ou não é? Facílimo. E nenhum suicidar-se. Meus irmãos, aqui é a outra coisa que eu quero que vocês entendam. O sofrimento, mesmo daquelas famílias da roça, que muitos deles não tinham formação religiosa, meus pais mesmo não tiveram como deveriam ter tido, mas mesmo assim, quando você se sacrifica, quando tudo é difícil, o suor, você chegando perto da cruz, inconscientemente você chega perto da ressurreição. E a sua vida ganha sentido, porque nós nascemos para dar a vida por amor. E todas as vezes que você se sacrifica por algo, Deus te dá a alegria, a felicidade de presente. Ao contrário do que foge da dor e busca o prazer, que vive uma vida vazia, seja no adultério, pornografia, vive escravo da comida, de tudo. De tudo. Essa é a chave da cruz. Deus só faz feliz quem abraça a cruz de cada dia. Eu já falei aqui que de vez em quando eu ouço essas meninas novas casando, dizendo, padre, eu vou para a cozinha, mas só para pratos diferentes. Se não for prato diferente, eu não gosto. Eu detesto arroz com feijão todo dia. Cozinhar. Eu prefiro comer fora. Não é assim? Pobre coitada. Ela não entendeu
que a alegria, a felicidade está na mãe de família, ou até hoje tem homem também que cozinha todo dia, mas a mãe, que todos os dias, faça chuva, faça sol, com sono ou não, com febre ou não, vomitando ou diarreia, faz a comida para a família, com amor. Às vezes com tontura. Eu já atendi gente, mãe, que fala que quando está com tontura de labirintite, vai cozinhar, fica com medo até de queimar. Mas, doutor, quando eu atendia, né? Eu não posso parar de cozinhar a minha família. Essas pessoas, quando abraçam a cruz por amor, no cozinhar cotidiano, mesmo com dificuldade, e oferecem a Deus, não só é feliz, porque Deus faz feliz, como salva a família. Os atos de amor no sacrifício geram esperança, salvação e alegria. Quem só faz pratos diferentes não vai entender esse mistério jamais. Jamais. Quando eu cheguei em Porá, eram 13 comunidades, antes de dividir a paróquia. Então era muita coisa, eu estava irritado. Missa para lá, missa para cá, missa. E um dia eu estava rezando e Deus falou assim, põe missa de manhã todos os dias. Eu falei, mas vai piorar, uai. Vai piorar. Mas eu obedeci. Mesmo com tudo, pus missa diária. Adivinha o que aconteceu comigo? Acalmei. Pelo fato de ter que acordar cedo e celebrar a missa cedo, Deus me dava uma graça para suportar as outras cruzes. Uma vez, numa festa do padroeiro, como a gente sabe que depois da festa depois da missa tem festa, tem leilão, termina tarde, eu cancelei as missas de manhã. Adivinha o que aconteceu comigo? Me encapetei. Virei um demônio. Tudo me irritava. Tudo. O que eu fiz? Nunca mais cancelei. Inclusive aqui, vocês sabem que eu não cancelei. Existe um mistério na cruz que te dá força, que te fortalece, que te faz andar adiante, te dá esperança, te dá alegria. Quem abraça a cruz. Agora, quem é que consegue ver através do sofrimento o bem que Deus tira? Tem uma frase em latim, chama Felix culpa. Feliz culpa do pecado, porque a cruz entrou e Deus sempre tira um bem maior de uma queda nossa. É muito melhor o céu do que o paraíso de Adão e Eva. Quando você abraça a cruz por amor, Santa Teresa d'Ávila dizia, ó cruz, que quando me afasto pesa mais, mas quando eu abraço, se torna leve. São Francisco de Assis, quando estava se convertendo, ele já estava na conversão e ele queria ser um guerreiro famoso. E aí, ele estava no cavalo e Deus mostrou para ele um leproso. E ele correu do leproso, porque se pegasse lepra naquela época, já era. A lepra andava de sininho. E Deus falou assim, Francisco, vai, abraça o leproso. Ele, não, Senhor. Vai, Francisco. E Francisco foi contra a vontade dele. Aqui está a cruz de obedecer, né? Quem reza, quem ouve a palavra de Deus. E ele foi se aproximando contra a vontade dele, cada vez piorando. E Deus disse, Francisco, desce do cavalo e abraça o leproso. Ele, não, Senhor, desce, Francisco. Ele abraçou, desceu, abraçou. Mas quando ele abraçou o leproso, ele beijou o leproso. E depois que ele beijou, ele disse assim, Senhor, como que aquilo que para mim é amargo e difícil, com a tua graça se torna doce e agradável. O sofrimento de quem ama no dia a dia, dona de casa, quem trabalha, quem vai na fazenda, quem tem que bater passo, quem tem sei lá o quê, ou no dia a dia no trabalho, o escrivão. Por trás do sacrifício existe uma alegria que se você for, aí vem a segunda leitura, humilde, de reconhecer que deve rezar muito e pedir a graça, pela graça de Deus, você sente alegria até o último suspiro. O padre, ele aposenta com 75 anos. Do INSS é 65 também.
Mas eu posso deixar de ter paróquia se eu falar assim, eu não quero mais trabalhar, é com 75 anos. Como é que vocês acham se eu vivesse a minha vida? Ai, chega a 75 anos, chega logo. E eu chegasse lá e ficasse morgado. Como é que você acha que eu ia estar? Depressivo? Né? Enjoado, porque a pessoa que não quer a cruz é um enjoo quando fica velho. Ninguém aguenta. E se eu pensar na minha vida assim, poxa, eu com 90 anos, 80 e tantos, mesmo tremendo, eu posso tirar uma pessoa do inferno na confissão. Hã? Eu posso celebrar uma missa mesmo que alguém me carregue, né? Põe a cadeira de rodas, como tinha um padre em Firminópolis, padre Paulino, que um dia anterior à morte dele, alguém ajudou ele a subir as escadas. Vocês acham que como é que seria meu sacerdócio? Alegria infinita. Eu ia estar com um céu na alma, porque eu abracei a cruz de cada dia. Né? E assim tantos exemplos, inúmeros, que a gente vê, de pessoas que conseguem entender que quando na segunda leitura fala que ele era Deus, não se apegou à condição divina, se humilhou, se encarnou, e Jesus rezava a noite inteira. Se nós nos esvaziarmos dessa nossa petulância e orgulho, e diante de Deus, pedir a graça, porque tudo é graça. Vocês acham que São Lourenço iria para a grelha, ser queimado vivo, e falar para o povo, pode virar, porque desse lado está assado? Isso é normal? Vocês acham normal? Eu digo, se me puser na grelha, não vai um segundo, eu falo, nunca ouvi falar em Jesus Cristo na vida. Nem sei quem é. Agora, você acha que São Lourenço ia falar, vira, se não fosse pela graça? Então, gente, hoje, na exaltação da Santa Cruz, vocês estão aprendendo que não adianta fugir da dor e abraçar o prazer, que vocês vão cair num vazio, sem esperança e sem sentido, como os aposentados que não querem fazer nada e depois entram em depressão e o psiquiatra manda fazer trabalho voluntário, não é isso? Ou os aposentados do policial que vai para o lotinho lá no Araguaia, depois de um certo tempo está morgado lá, querendo sei lá o quê. Porque não tem sentido nenhum. Mas o dia que vocês entenderem o mistério do amor até doer, com a vida de oração, e abraçando aquilo que você quer correr por amor, vocês vão ser imbatíveis. Ninguém tira a paz de quem abraça a cruz de cada dia. Por calúnia, perseguição, ofereça tudo para Deus. Tudo. Tudo. Às vezes eu sacrifico na cruz a minha honra. Há uns dias atrás agora, alguém me falou, um compadre, aquela história do compadre que empresta dinheiro. Uma comadre dizendo que pegou um dinheiro emprestado com um compadre, e esse compadre cobrou juro, era 200 mil, pagou 270, e depois falou que faltou juro, passou uns anos, está cobrando juro de novo. E ela brigou com ele, falou que não ia pagar, ela estava com a consciência pesada e veio falar comigo. Aí eu falei, não, ninguém é obrigado a pagar juros exorbitantes. Inclusive quem é agiota aí que cobra 8, 10%, cuidado, isso é pecado de usura, tá? Não sei o que é justo, talvez o máximo 2%. Vocês pensam o que é justo aí? Aí ela disse assim, tá bom. Aí eu disse para ela assim, e fala para ele que foi o padre Pablo que mandou você não pagar o resto. Já mandei falar justamente para ficar com raiva de mim. Por que eu fiz isso? Porque a partir do momento que ele ficar com raiva de mim, eu posso usar isso para Deus, para ele converter. Porque eu quero o céu para ele. E sabe quem que é esse compadre? É um que antes de eu mudar de lá, me chamou num leilão lá, de gado. E na passarela assim, ele veio falando para mim, dizendo, chorando, que não conseguiria viver sem mim lá. Eu sou o esteio da vida dele, o pai dele. Era alguém que eu poderia muito bem falar assim, não fala que foi eu que te falei não, para ele não ficar com raivinha de mim. Mas ao contrário. Porque a cruz da minha honra, mesmo que ele fique com raiva de mim, eu oferecerei isso a Deus, um sacrifício do altar. Porque a cruz é salvífica. A cruz, quando amo vocês, eu quero o céu. Eu não quero que vocês gostem de mim.
Não me interessa se você fala mal de mim. Como aconteceu agora com outro também, que eu chamei a atenção. Me caluniou muito, até que muita coisa pesada. Depois vai pedir perdão agora. Porque eu ofereci essa calúnia para Deus, para a conversão dele. O que eu quero é o céu. E o céu passa pela cruz. Mesmo que vocês tenham que ficar com raiva de mim. Eu oferecerei isso por você. Pela sua vida. Pela sua salvação e da sua família. Félix culpa, feliz culpa. A cruz nos levou ao céu. Expulsou do paraíso, mas Deus sempre tira um bem de quem abraça a cruz e joga no céu, que é infinitamente melhor que o paraíso. Santa Rita que o diga. Com a dor dos filhos, está com eles no céu há 800 anos, 700 anos. Não tenham medo de serem pequenos, de rezar e abraçar a cruz por amor a cada dia. Volta a fazer farinha, sabão, que é difícil demais. Vocês vão ser muito mais felizes do que vendo Netflix. Que Nossa Senhora das Dores nos ajude. Creio em Deus Pai,